Olá, estamos chegando hoje, dia 24 de abril de 2024. Este é o podcast Previna, número 60. Então, muito obrigado a você que nos prestigia, a você que nos honra com a sua audiência. Estar há 60 semanas no ar não é fácil. Isso graças a você que nos honra com a sua audiência. Lembrando que os nossos canais de comunicação, você que tem interesse em sugerir pauta, sugerir convidados, por e-mail, programa previna-se@abrasconde.org, programa previna-se@abrasconde.org, ou através do WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 96278 9821. O podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que tem necessidade de contrato de manutenção preventiva, manutenção corretiva, a Orion Lift é uma empresa especializada em manutenção de elevadores multimarcas. Então sai daquela marca, sabe, aquela marca, não fique preso a uma marca só. Vai para a Orion Lift, www.orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006. Você que busca serviços de limpeza, portaria, zeladoria, jardinagem, estamos com o apoio da Natzar Serviços, www.gruponatzar.com.br, telefone 2081-5811. E obrigações legais, Brigada de Incêndio, AVCB, Nova Estratégia Consultoria. Eles estão no Instagram como @novaestratégia.consultoria, telefone 97602-6118. Bom, o assunto de hoje é um assunto polêmico, né? Na verdade, a gente só traz assunto polêmico aqui, né? Até para poder te ajudar ao esclarecimento das suas dúvidas, para você poder ter um entendimento melhor quando surgir alguma necessidade. E esse assunto foi interessante porque quando ele pintou, a gente já tinha em mente uma pessoa para convidar e ela prontamente aceitou o convite. Então, primeiro, Juliana, te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Ela já vai se apresentar. Então, só deixar claro, você que nos acompanha semanalmente sabe que o podcast Previna-se toda semana ele é ao vivo. Excepcionalmente, nesse episódio, estamos gravando o podcast, porque hoje, dia 24, estamos no CobraCon. Então, você que teve o privilégio de nos visitar lá ontem, né? Como está gravado, ontem foi quarta-feira, hoje é quinta, né? Então, o podcast Previno está gravado hoje, porque agora eu não estou aqui, eu estou lá no, no Centro de Exposições Frei Caneca, acompanhando o CobraCon. Então, Juliana, por favor, eu quero que você se apresente, diga para o nosso internauta quem é Juliana Rosa. Eu sei que muita gente te conhece, porque eu andei pesquisando, né? Sim, sim. Mas muita gente também não nos conhece. Com Então você, por favor, se apresente, diga quem é Juliana Rosa, fale do seu trabalho, fale da sua expertise, porque o assunto que nós vamos tratar é polêmico e eu preciso que você já se apresente para já o internauta já entender com quem ele vai interagir e para depois eu entrar aqui na nossa pauta. Por favor, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês no Previna-se. É um podcast que leva a informação de uma forma leve e é um assunto que todos nós precisamos aí ter um pouco de conhecimento, que é o mundo condominial. Eu sou Juliana Rosa, sou advogada há mais de 20 anos, atuo na área condominial há 10 anos. Os outros 10 anos aí da minha área jurídica, eu atuei em grandes companhias, seguradoras, bancos e grandes escritórios. E eu senti uma necessidade muito grande de trazer essa questão do mundo jurídico para o mundo condominial, e mediante um convite de um grande amigo, síndico, eu comecei nessa área e eu adoro, é uma área que eu amo eu trato com muito carinho, porque a gente precisa, né, dessa questão humanizada, que eu acho que é o que muito falta hoje no direito condominial. Eu falo muito para os meus pares, tratar de uma forma humanizada, de uma forma leve, e é isso que eu quero fazer hoje aqui nesse bate-papo, descomplicar o mundo jurídico para quem está nos assistindo. Maravilha. E você mora em condomínio? Moro em condomínio e sou do meu conselho, faço parte do meu conselho, acompanho de perto o trabalho do meu síndico. Não basta trabalhar, tem que participar, né? Tem que Não, participar. e é legal isso, porque eu falo sempre aqui no nosso programa, eu não moro em condomínio, sabe? Eu já morei em condomínio, mas um período curto, porque eu não, a minha família, a gente não tem perfil para morar em condomínio, sabe? A gente, se por acaso morasse em condomínio, nós seríamos, sabe aquele lance do
condômino antissocial. Antissocial. É, putz, sabe, a gente não tem esse perfil. Mas é óbvio que, como nós vamos tratar de um assunto delicado, o que eu quero que você ajude o nosso internauta a entender, né? Porque fala-se muito de síndico, a culpa é do síndico, é o síndico que falou, é o síndico, é o síndico, assim, tá bom. Mas tá bom, quem é o síndico, Quem né, é o para entender síndico? quem é essa figura do síndico e como que ele é eleito? Porque assim, do nada o cara tá lá, eu faço aqui o papel muitas vezes do internauta, né? Pô, então vamos supor que eu tô morando no condomínio e aí eu tô vendo lá um cara que ele ou uma pessoa, né, que é o síndico. E aí, de repente, não é mais ele, é uma outra pessoa. Só que tudo bem, né? Eu sou aquele condômino que não participo de nada, não leio o comunicado, porque se tem uma outra pessoa lá, no mínimo deve ter sido comunicado que ia ter assembleia, enfim. Mas para a gente poder, para o nosso internauta, que a gente tem nós temos internautas síndicos, administradores, moradores, e tem aqueles que muitas vezes tá sapeando lá, tá, né, no YouTube, tá ao vivo, vou entrar aqui. E começa a assistir e para ele entender, eh, quem é o síndico, né, o que é a figura do síndico e como que ele é eleito? Ele é escolhido como que ele chega a ter essa posição de estar síndico? Bom, inicialmente é importante para entender que o síndico, né, tem até aquela música do Tim Maia, né, chama o síndico, né. O síndico, ele é um representante legal do condomínio, eleito por assembleia, pelos condôminos, e via de regra, a maioria das convenções diz o prazo aí de 2 anos para ele desempenhar esse mandato, é um cargo mandatário. Eu sei que muitos dos que já moram em condomínio fala: "Poxa, mas tem contrato com esse prestador de serviço?". Primeiro que não é obrigatório o contrato, né, o contrato com o síndico, Mas isso é ele no caso do síndico, profissional, que pode profissional. ter 2 figuras, né. O primeiro deles que é o síndico orgânico. O que que é o síndico orgânico? É aquele senhorzinho que quer ser o síndico para desempenhar, o morador, enfim, e às vezes ele não tem o preparo que hoje um síndico tem. É importante fazer uma recorte aqui, Moreno, que a figura de síndico profissional, quando ele é profissional, ela não é regulamentada. Não Até porque existe uma no entidade de até porque classe, lá né. na legislação, você vai me corrigir se eu estiver Aham, falando besteira, aham. é síndico, né? É Não síndico. diz se é síndico morador, síndico profissional ou síndico o quê? É É síndico. síndico. E existem algumas convenções que até proíbem o síndico ou profissional ou morador, só que é importante dizer que não pode se sobrepor ao Código Civil. Então, o Código Civil ele permite que seja ou síndico morador, que a gente chama de orgânico, ou síndico profissional. E o síndico profissional, via de regra, ele tem uma expertise porque ele só faz isso. Então, ele buscou especialização, muitos deles vêm da questão de engenheiro, administrador, enfim, então o cotidiano deles é o mundo condominial. Diferentemente de uma pessoa que nunca teve traquejo com o mundo condominial, que decide ali desbravar esse mundo e quando cai ali na cadeira do síndico, descobre que não é tão fácil assim e por isso que o síndico profissional merece uma remuneração. E daí eu vou agora viajar, né? Então, de repente, hoje com essa situação de sindicatura profissional, muita gente entendendo ser capaz de assumir essa 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 função, né? função aham. É, mas ela deve ter algum descritivo, sei lá, porque, quais as funções do síndico? Porque assim, a gente tá falando do profissional, mas de novo, a legislação fala de síndico. De síndico. Quais as funções do síndico? Porque eu vou te falar uma coisa, até, eu não sou professor, mas eu leciono em alguns cursos, inclusive curso de síndico aqui da Brasconde, inclusive, Aham. e outras atividades. E eu outro dia eu ouvi de um aluno, ele dizendo o seguinte, que o síndico ele é semelhante ao prefeito, ao governador, ao presidente, né, porque ele um aluno, hein, ele fez um comentário, eu falei assim: "Ó, realmente", e eu fui obrigado a concordar com ele, né, porque tem condomínios aí que parece uma cidade. Parece uma Tem condomínios que cidade. que que 700 unidades. é, É um clube, muitos, exatamente. né. Então quais as principais funções que um síndico ele precisa ou deve desempenhar dentro de um empreendimento? Que aí não vamos entrar no tipo de empreendimento, né, que tem condomínio comercial, residencial, misto, empresarial, industrial, então, vamos dizer condomínio em geral, quais as principais funções do síndico? Então, a lei, ela traz para a gente a previsão das obrigações do síndico, e ela está prevista no artigo 1348.
eu vou tentar de uma forma muito lúdica facilitar para quem está nos assistindo quais são as obrigações do síndico. Tá. Primeiro deles, convocar a assembleia. E por que que a gente fala muito do síndico que é arbitrário? Né? Nós, como advogados, somos muitas vezes contratados por grupo de condôminos para fazer o papel de fazer o síndico entender que ele está arbitrário. Por quê? Porque a lei ela obriga que você convoque a assembleia. Sim. Então, eu já fui, só para trazer uma elucidação aqui para ficar mais fácil. Um síndico que nunca prestou contas. Nunca. 10 anos lá, 5 anos, né? Mandato de 2 anos. 10 anos ficou lá e nunca prestou conta. Mas, doutora, eu fazia lá pela administradora, deixava lá no aplicativo da Tá. administradora as minhas contas. Era só a massa condominial, né? Abrir e E consultar. consultar. Não, errado. Você tem que prestar conta. Você tem que prestar conta. Isso é das obrigações. Eu até trouxe aqui são 9 obrigações. É óbvio que o síndico ele vai zelar pelo seu patrimônio. Muitas vezes você luta uma vida inteira para ter um patrimônio. Então, é um sonho, né? Então a pessoa, exatamente, batalhou, conseguiu o sonho dele, que é um Isso. apartamento. E vira um pesadelo. E viram, E vira um pesadelo muitas vezes. Há muitos síndicos bons, mas alguns que realmente exercem, a gente costuma dizer, o abuso de poder. Tá. Né? O pequeno poder, né? Que falam, né? Tem até essa máxima. Então, o primeiro deles, convocar a assembleia. Então, toda vez que eu preciso deliberar sobre um assunto, é importante que todos os condôminos sejam convocados para saber o que está acontecendo, né? Tem um edital que vai prever quais são os pontos que a gente vai tratar naquela reunião, que é a assembleia. Tá. E essa assembleia, você pode votar e ser votado. E aí a gente não vai entrar muito nesse ponto para a gente trazer os outros pontos que traz a lei no Então, 1348. primeira obrigação é a assembleia. Assembleia, primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai representar o condomínio ativamente e passivamente, tanto em demandas judiciais ou em outros órgãos administrativos. Como assim, doutora? Por exemplo, o síndico ele vai ser representante legal daquele condomínio, daquele CNPJ, Tá. que a maioria deles tem alguns que ainda não tem. Receita Federal, Banco Central, contratos de prestadores de serviço. Então, vamos aqui contratar os nossos patrocinadores. Sim. Quem é que vai representar na figura no contrato? O síndico. O síndico. Tem uma reclamação, tomei um tombo ali por falta de manutenção no condomínio. Quem é que vai receber aquela notificação? Condomínio tal, representado pelo síndico. Então, o síndico ele vai muito além de especificamente zelar pelo patrimônio. Ele vai responder ativamente e passivamente. E aqui é importante fazer um recorte, Moreno, que eventuais obrigações e responsabilidades sobre o âmbito civil ou criminal, o síndico responde também. Inclusive, isso é um bordão aí de muitos, né? Que o síndico responde civil e criminalmente. Muita gente fala isso, né? Mas da onde que vem isso? Tá na lei. Tá na lei, tá no artigo 1348 do Código Civil. Tá, mas não querendo te interromper, você ainda tá Imagina. no terceiro item aí, né? Mas o nosso Código Civil é antigo, né? Esse não, né? Esse aqui é de 2012. Ele já Então, foi. já com essa atualização, então todas essas funções já tá na atualização. Só voltando um pouquinho para trás, tinha uma legislação que amparava o condomínio. Ao entrar em vigor o Código Civil, ele não tirou essas atribuições, mas deixou tudo estampado ali do 1347 para frente. Tem Tá. todas as atribuições que envolvem condomínios edilícios. Então, eu até, se você me permitir, eu quero te deixar uma lição de casa, então, síndico, né? Para ler esse artigo, né? Para ir lá no Código Civil Exato. e ler esse artigo, porque o que eu percebo, né, Juliana? Muitas vezes o síndico ele é eleito, mas ele. E é o básico, né? E daí esse básico ele não sabe. Eu tenho aqui, a gente tá conversando e lembrando, né? Uhum. Estamos gravando o podcast, tá indo ao ar agora, hoje tá indo ao ar quinta-feira, dia 24. Estamos gravando na segunda-feira. E eu tô com uma pergunta fresquinha na cabeça, que eu preciso eu até tinha te falado isso antes, né? Não quero te pegar de calça pode curta, pode mandar. mas tá dentro da nossa pauta. E a Cíntia me perguntou isso esse final de semana. Então, eu acredito que eu vou conseguir falar com ela hoje é segunda, né? Tá indo ao ar na quinta-feira, estamos gravando segunda. Vou falar com ela
terça e quarta, para ela assistir o programa, para ela ouvir a sua resposta. Bora. Porque ela é uma situação que tá. Enfim, eu vou te fazer a pergunta já já e vou identificar que é dessa síndica. E aí vem até nessa situação do que o síndico pode ou não pode fazer. Mas, por favor, continue. Então, assim, só recapitulando. Então, o primeiro deles é chamar a assembleia. Assembleia. Segundo deles, ele responde ativamente e passivamente pelo condomínio. Sim. E aí, se você quiser fazer a pergunta, pode fazer, porque eu já parto por terceiro. Não, mas na Que po- verdade, essa pergunta tá relacionado a se o síndico pode tomar decisões sozinho. Vou chegar aí. Então, é isso, Eu vou chegar aí. por isso que eu vou guardar. Tá Porque ela bom. me perguntou e eu E presto depende, serviço. né? Então, Antecipando um pouquinho, dando um spoiler, depende. Mas a gente vai falar daqui a eu pouquinho. trabalho prestando serviço, sou um prestador de serviço. E daí que ela me Não- perguntou isso, eu falei, poxa, eu não quero falar o nome dela aqui, que vai que ela não me autoriza, né? Aham. Aí depois vai vir processo nas minhas costas. Mas eu falei pra ela assim, olha, ô síndica, eu não sei te responder, porque eu sei daquilo que eu vou fazer. Agora, isso que você está me perguntando tá relacionado à assembleia. E aí eu já não consigo entrar nesse mérito, mas eu vou te perguntar isso já já. Com certeza. O terceiro deles é dar imediato conhecimento sobre as demandas judiciais em assembleia. Por exemplo, recebeu lá uma demanda de algum condômino que ingressou com uma ação indenizatória, enfim. Quem vai receber isso vai ser o síndico. E o síndico tem que dar ciência. É claro, e aí a gente pode até antecipar um pouco a resposta dessa sua Da parceira síndica. da síndica. Por exemplo, num caso que você recebe um mandado de citação, uma citação para responder um processo. Às vezes você não consegue aguardar até convocar uma assembleia para contratar um jurídico para atuar nesse Porque caso. tem prazo, né? Exatamente. O síndico tem que ser ligeiro. Ah, vou esperar. Não, Tá. não pode, porque senão é aquela máxima, né? O direito não socorre a quem dorme. Então, Uhum. é óbvio que num caso desse, ele não precisa aguardar especificamente até que tenha a assembleia, porque às vezes o tempo ele é curto, mas tão logo possa existir uma assembleia, é interessante ele fazer para dar ciência do que aconteceu, quais foram as medidas adotadas, para que seja feito de forma transparente, porque a gente percebe muito que as maiorias das reclamações que ficam permeando a situação entre condômino e síndico é falta de comunicação, é falta de traquejo em ouvir um pouco mais os condôminos, principalmente Hum. aqueles mais antigos. Condomínios, as pessoas querem falar, por mais que às vezes a ideia que teve, etc., não vá ser aplicada, mas Mas ouve, né? Dá ouve, ouvidos. as pessoas querem falar, querem dar suas ideias, querem saber o que está acontecendo, e Sim. muitas vezes as coisas não são ditas para a massa condominial. Não fica claro, né? Aí criam-se aqueles grupos paralelos de condomínio que viram uma confusão, gente. É um caos, né? Só é bom grupo de condomínio quando é só o síndico e é travado só para comunicados. Aí acho que é interessante. Mas fugiu Mas disso, aquele grupão onde todo mundo. que é uma lavação de roupa suja, pelo amor de Deus, é um perigo. Então, daí a pessoa não vai na assembleia, que é o primeiro item que você falou, não Aham. vai na assembleia, não sabe o que foi discutido lá e vai dar Exato. palpite no grupo. Exatamente. E aí depois palpite fala, daquilo, e palpite "Ai, do que mas não sabe. não, e mais, mas teve assembleia, eu não fui, aumentou a cota, e agora? Agora não adianta, vai chorar na cama que é lugar quente, né? Né? Porque não foi na assembleia, não adianta, porque passou. Por isso que é importante, a gente fala muito, eu sei que é exaustivo, às vezes tem um dia inteiro de trabalho, ir para uma assembleia, amor, vamos combinar, às vezes depende da pauta, é enorme a Então, pauta. Juliana, mas me corrija se eu estiver Aham. errado. A assembleia não tem todo mês, Não né? tem todo Assembleia, mês, não tem todo eu, mês. eu não manjo dessa parte da administração. Mas pelo que eu escuto falar muito, tem a assembleia de instalação, que é a primeira. Exato. Depois tem as ordinárias e as Isso, extraordinárias. exato. Não é todo mês Não é que toda tem isso. hora. Então, será que não dá pra pessoa se Dedicar, né? programar, né? A Pô, gente percebe que não tem muito interesse. Porque é burocrático, é desagradável. Mas tem que ir, gente. Porque depois não adianta reclamar. que aí foi decidido na Assembleia, né? Foi Exatamente. decidido. E aí entra a situação de quórum, aí esses nomes difíceis que vocês falam aí. E aí tem alguns assuntos que tem que ter o quórum, né? E tem outro que. Isso. Então, por isso a importância de você, internauta que está nos acompanhando, participar da Assembleia. Porque aí vai que justamente nesse assunto que você precisa que seja resolvido, tem lá o quórum
De um fórum. quarto, um score especial, E- score Isso, específico. fórum específico. E aí Você você não não foi, sabe. e de repente faltou um voto, era o seu. Era o seu. E você queria. Exato. E às vezes você pode, de repente, passar uma procuração para um vizinho. Também é importante ter essa informação. Porque às vezes você não consegue mesmo, porque sua rotina não te permite. Tem casos, né? Enfermeiros, médicos, que têm uma rotina no período noturno. Mas passa uma procuração para um ente Então, familiar, Juliana, mas enfim. aí tem um detalhe. Eu até vou usar o nome dessa pessoa, que ele me autoriza a usar o nome dele. É um jornalista, Sério. meu amigo, Tá. Renato Albuquerque. Renato, eu não me esqueço nunca daquele problema que você teve no condomínio que você mora. Não vou falar o nome do condomínio, mas o seu nome eu posso falar que você me autorizou. Ele tinha um problema. Tinha, não, ele tem um problema. Ele mora num condomínio gigante, onde. é, Se você falar já foi o nome dele, vão saber até qual que é o condomínio. Mas o síndico chegava lá com 500 procurações. Existe isso. Então, mas aí que tá um detalhe. Não tem um limite pra isso? Não existe se não houver previsão expressa na convenção, não tem limites. Mas aí tá bom, o pulo do gato. Se você entende que está sendo feito de forma arbitrária, esse excesso de uso de procuração, por que não sugerir a alteração da sua convenção? E limitar o número de procurações? Então, mas aí, você vê que a gente vai conversando, vão surgindo. Pra alterar a convenção coletiva, a convenção do Dois condomínio, a convenção. terços. Tá. E aí é difícil conseguir, né? É difícil. Igual o condomínio que ele mora é uma cidade. Então, pra conseguir 2 terços. E assim, esses condomínios grandes, infelizmente, eu estive em um muito grande também aqui no ABC. E o síndico não sai de lá nem por reza brava. E ele faz a autogestão, que também aí já é um outro assunto para um outro podcast, né? Que não é interessante uma autogestão. Tudo, você faz tudo? Quem é que te fiscaliza? É complicado, né? Eu faço tudo e eu me fiscalizo. Eu sou o meu auditor. É, Vou auditar, tá tudo é. 100%. Nunca vai ter problema. É complicado. Outro ponto que a lei traz pra gente é o cumprimento das normas condominiais. Convenção, regimento e o próprio Código Civil. Então, você que está me assistindo aí em casa, não é que seu síndico é chato. Não, ele tem que fazer cumprir. Porque se ele não cumprir a lei, ele está sendo omisso. E aí Então, entram as obrigações legais. as obrigações legais. Aí vou puxar a sardinha pro meu lado, então. Tá. Porque eu trabalho com brigada de incêndio, eu trabalho com AVCB, eu trabalho com as NRs, que são NRs. 38 NRs. Então, olha que interessante, síndico. Você precisa fazer, né? Precisa fazer. Não pode porque- liberar a obra lá e não fazer. Então, as Exato. ARTs. Então, todos esses detalhes tá na legislação. Tá na É legislação. importante você falar, porque quando eu falo, daí dizem que eu tô querendo, é lógico que eu tô querendo puxar sardinha pro meu trabalho. Se eu trabalho com obrigação legal, se tá dizendo, o nome tá dizendo obrigação legal, você tem que fazer. Mas aí vem aquela, mas e se eu não fizer? Você vai responder civil e criminalmente. O seu bordão que você usa quando vai ser, né, participa de uma assembleia, você não fala, eu respondo civil e criminalmente. É fato. E aí entra a responsabilidade. Por exemplo, às vezes eu vejo muito o síndico deixar meio fazer vista grossa com essas obrigações. Sim. O que acontece? Se acontecer um sinistro, a seguradora não vai cobrir. Putz, que bom que você tá falando isso, que bom. Porque É. aí eu vou lá, daí na época da brigada de incêndio, né? Então tem, vamos uma coisa mais fácil de Sim, conta. prática, né? É um prédio, um bloco só, tem 20 andares. O que a norma, a lei determina? Um participante por pavimento. Isso. Então tem que ter 20 pessoas na brigada. Aí vem meia dúzia. E eu falo pro síndico, é o seguinte, vai dar. nós vamos fazer a brigada, mas essa brigada tem tudo para não ser validada. E caso aconteça um sinistro, a gente espera que não aconteça, o que o seguro, o que a corretora vai fazer? Primeira coisa, deixa eu dar uma olhada na brigada de incêndio. E aí tem lá 6 gatos pingados, perdeu. Aí não vai haver a indenização. Porque, na verdade, eu trabalhei em seguradora, né? Trabalhei na maior seguradora do Japão. E lá a gente analisava os sinistros. E é óbvio que eles vão olhar cara crachá para evitar de sair pagando o sinistro e liquidando o sinistro a torta e a direita. E a seguradora quer pagar sinistro? E aí você veja, eu tenho um caso que eu participei de uma assembleia e as mangueiras, os bicos das mangueiras que o povo adora furtar, ai, não pus porque eu tava esperando colocar um mecanismo para obstar os furtos. É errado. É errado, porque se pega fogo no condomínio, vai ter indenização? Não. Por quê? Porque o senhorito não colocou os bicos lá. Então, assim, a gente consegue entender que a gente tá falando de gastos que
pensa, depende do número de unidades que tem um condomínio, mas isso não é a medida, é um barato que sai caro. Sim, Se lógico. acontece um sinistro, e aí? O Vai que ficar você muito faz? mais caro do que o investimento de colocar as mangueiras lá, de adequar os esguichos direitinho. Vai ficar muito mais caro. E você vê, né? A gente falou de 4 obrigações do síndico, e depois as pessoas acham que é fácil ser síndico. Então, você tá na quarta, né? São quantas? São 9. Só pra gente As ver se vai, obrigações. só pra gente ver se vai dar tempo, porque nós temos só 1 hora. Não, olha pra você ver, entender, síndico, como que a situação não é simplesmente, desculpa, eu sou obrigado a abrir o jogo, né? Aham. Me aposentei e não tenho mais o que fazer, vou ser síndico. Eu vi outro dia de um Exato. cidadão que falou isso pra mim. Ele falou, eu vou fazer o curso de síndico, porque assim, me aposentei, agora eu tô em casa e eu preciso arrumar alguma coisa pra fazer. Então não vá ser síndico. Porque ser síndico não é simplesmente achar Não é que. zelador, né? Então, Nem exatamente. zelador. E zelador trabalha também muito. Exatamente. Mas Tem é muitas atribuições também. Não, e é importante o síndico ter noção, porque às vezes o que eu vejo muito é um síndico é destituído, ou seja, ele vamos dizer assim, ele revogou o mandato dele, né, a massa Receber um condominial, um impeachment. impeachment, exatamente, um cartão vermelho. E aí o novo síndico não faz o trabalho de casa que é o básico, fazer um pente fino. Deixa eu ver onde eu tô me metendo. Hum, daquilo que o outro fez ou não fez, né? Isso, por quê? Porque daí você tendo clareza de onde é que você está e de que passo você vai tomar daqui por diante, você chama uma assembleia e fala: "Gente, ó, a A situação realidade é aqui, ó, essa. foto de tudo". Se o caso, chama engenheiro, pessoas mais qualificadas e habilitadas para tal. "Ó, o cenário é esse. As medidas aqui seriam essa, mas quem decide São são vocês". vocês. São vocês. Então é importante, porque às vezes, eu virei, mas não fez nada. E aí quando vai ver um problema que não era dele, ele acaba Acabou respondendo respondendo. pela omissão. Que eu, né, querendo ou não, ação ou omissão, isso Sim. provoca um dano. Então é importante ter essa clareza. Outra coisa, diligenciar pela guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviço que interessa aos possuidores. Isso, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui que a gente vê muito acontecer. Último andar do condomínio, Sim. o síndico não faz as reparações necessárias no telhado. Mas da infiltração. Aí começa a sair água pelo conduíte e etc. De quem que é a culpa? É do síndico. Então pode ser que o condomínio seja processado e pague uma conta, mas depois cabe uma ação contra o síndico para ele repor esse dinheiro, porque ele não fez o que ele tinha que fazer. Hum, Então a gente percebe que é muito sério. Não é brincadeira ser síndico. Não é brincadeira, porque tem muitas atribuições. Então, é zelar, buraco. Outro dia eu passei pela frente de um condomínio na minha rua. Minha rua é super movimentada, tem inúmeros condomínios. E eu fiquei contabilizando quantos quantos dias buracos. o síndico não tampava aquele buraco da calçada. Eu falei, até alguém cair aqui e a conta sair mais cara, porque o seguro não vai. O seguro vai falar, você fez os reparos? Não. Então é sua responsabilidade. Então tem que zelar pelo patrimônio do, porque assim, ele está recebendo, a gente está falando aqui do síndico profissional, mas se for um síndico orgânico, muitas das vezes ele tem a isenção da taxa. Se ele se permitiu a fazer esse trabalho, ele tem que fazer com carinho, É. né, com zelo, com Pelo menos, né? transparência, com ética, é o que se espera. Outra coisa, elaborar a previsão orçamentária. Esse aqui também é um problema, hein, Moreno? Então, isso é uma dúvida que eu também tenho. Então, quem elabora essa previsão orçamentária? É o síndico ou é a administradora? Ele pode utilizar dos serviços da administradora, mas a É responsabilidade é dele. dele. Então, o que que via de regra? A administradora tem mais expertise, ela está movimentando a conta do condomínio com a anuência do síndico. Então, ela tem maior clareza de onde é que está sendo gasto e como é que vai ser os reflexos dali por diante. Então, ela Ela consegue trazer o material para ele ter noção de, olha, agora a gente precisa aumentar aqui, ali. E o que que a gente percebe muito? Para o síndico continuar, ele hum, pensa que, não aumentando a cota condominial, ele vai ser, nossa, vai ser sempre o melhor síndico. Eu fiz uma assembleia de um condomínio em Cotia. Sabe quanto que estava o rombo por falta de aumento de cota condominial? R$ 1 milhão, nossa, gente. Não é brincadeira, gente. 1 milhão é uma grana, hein? É 1 milhão, é uma grana. Então, assim, mas vai aumentar. Às vezes,
são pequenos ajustes. Tudo bem, pandemia a gente até entende, Sim. foi uma necessidade, mas é importante. Não tem, o que que não aumentou hoje? Eu vou para as assembleias, eu vejo os síndicos pisarem ovos, né, para falar desse assunto. Mas, gente, todo mundo sabe que tudo aumentou. E é bom você tocar nesse assunto, Aham. porque eu sou muito transparente e muitas vezes eu falo algumas coisas aqui e depois eu sou, muitas vezes, até doutrinado, né? Pô, não pode falar isso, não pode falar aquilo. E É. uma coisa que me incomoda muito, Juliana, é quando eu não participo muito de assembleia de eleição de síndico, nada Aham, disso. aham. Mas eu já fui em algumas onde me incomoda o síndico chegar dizendo que, sabe, porque o síndico, na verdade, acaba sendo um cargo político, vamos dizer assim. E ele chega lá na, na, na propaganda eleitoral dele, que ele vai reduzir custos. Oi? Como? Então, é isso que eu queria entender. Como é que você reduz custos? Porque, por isso que, aí, nós estamos falando de previsão orçamentária. Se você colocar tudo no papel, tudo que tem que ser feito, tudo que tem que ser feito mesmo, né? Não tem como reduzir custo. Geralmente, muitas vezes, acaba até tendo que aumentar, mas é um aumento que depois, lá na frente, você não vai ter problema. Igual teve uma situação também onde o síndico ele não cumpriu com as obrigações legais relacionadas ao Ministério do Trabalho. E teve um acidente lá. Teve um acidente e terceirizado, enfim, houve uma ação trabalhista e eh, respingou no condomínio. Sim, sim. Por quê? E aí, o que que é e eu me lembro como se fosse hoje. Eu faço alguns trabalhos de de perito, né, Perito, aham. assistente pericial em Em ação processo de trabalhista. ação trabalhista de periculosidade e insalubridade. E aí o perito do juiz chegou, a gente conversou antes, tal, e eu falei pra ele assim: "Você ganhou". Ele: "Mas eu nem cheguei no condomínio". Eu falei: "Você ganhou, porque o que você vai pedir lá não tem". Exato. Aí ele falou assim: "Mas pô", você vai pedir a ficha de EPI? Não tem. Você vai É. pedir que na época era o PPRA? Não tem. Você vai pedir tal coisa? Não tem. Então eu tô aqui só pra fazer papel É, de proforma. é. E exatamente, daí o síndico depois veio me falar: "Poxa, mas", eu falei assim: "Mas espera um pouquinho, eu te falei", A gente não com você não é diferente com o advogado, nós não fazemos milagre. Porque se fizéssemos milagre, nós estávamos eleitos. né. O que nós podemos fazer é mitigar uma perda, tentar de todas as formas utilizar todas as ferramentas jurídicas para não trazer um impacto tão grande, mas Sim, há coisas que não tem como, gente. Advogado não não virou faz milagre. não faz milagre. E o perito também, né. Então é importante ter uma previsão orçamentária e aqui é importante falar, Moreno, que a administradora, por mais que tenha feito o dever de casa do síndico, é o síndico que tem que dar uma olhada nisso. "Ai, mas eu acreditei". Acreditou, meu querido? Ele já tá te fazendo um monte do seu trabalho e ainda você quer porque a gente vê muito isso acontecendo, o síndico jogar a Pra responsabilidade administradora. para a administradora. Tudo bem, pode até haver uma responsabilidade solidária de ambos aí numa ação judicial? Pode. Mas é Mas ele, querendo ou não, quem deveria fazer esse trabalho? ele, né. Então, assim, não pode. Ah, mas a ânsia, né, de ter muitos todo mundo quer ganhar dinheiro e é saudável que assim seja, né, mas com bastante pé no chão para não De prejudicar, forma né. prudente, né. Isso Juliana, olha mesmo. só, já estamos encerrando nossa primeira meia hora de programa, então estamos encerrando nosso primeiro bloco. Vê como que o bate-papo vai rolando e a hora vai passando também. Lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores, então você que busca aí uma empresa especializada em manutenção de elevadores multimarcas, www.orionlift.com.br, 3864-2006. Serviço de portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem. Estamos com o apoio da Natzar Serviços, www.gruponatzar.com.br, 20815811. E obrigações legais, acabei de falar, né? Brigada de Incêndio, AVCB, todas as NRs. Nova Estratégia Consultoria, eles estão no Instagram como @novaestrategia.consultoria. O telefone deles 97602-6118. Bom, então, na verdade, o síndico tem que estar mais esperto, né. Tem que estar Então a mais lição de esperto. casa assumiu buscar entender quais são as suas obrigações para depois não chorar, né. Fala assim: "Poxa, mas Exatamente. ninguém me falou nada". Pô, mas espera aí, né. Outra coisa, cobrar as contribuições condominiais. A gente percebe muito o síndico, tá com muita demanda, né, Hum. não estamos aqui sendo insensíveis ao tanto de atribuições que eles têm, mas eles precisam fazer a cobrança das cotas condominiais. É o síndico que cobra isso?
Ele precisa pelo menos demandar quem vai fazer. Vai ser a administradora que vai fazer isso? Não é recomendado que fique na mesma figura. Mas contratar um jurídico para fazer esse trabalho. E via Tá. de regra, o jurídico ele não cobra não sai nada do Um condomínio. jurídico ou uma empresa de cobrança? O jurídico. Jurídico. O jurídico. Quem tem que cobrar é o jurídico. A OAB não entende que pode ser acumulada isso junto com o administrador. Existe uma grande, um grande posicionamento de que é captação ilegal de cliente. Então, Ah, ela pede para que não seja feito dessa forma, tá? tá. E aí, as cotas condominiais, é importante aqui fazer um ponto de observação que a gente vê muito. Ah, mas o síndico me deu um desconto. Não pode, viu, síndico? Desconto em taxa condominial. Tá devendo ali, vamos supor, 10 cotas condominiais. Aí eu vou dar um desconto de juros e multa. Não pode. Por quê? Porque você está tirando isso da conta do condomínio. E depois pode sair do seu bolso, síndico. Então não pode dar desconto. Porque isso, inclusive, acaba prejudicando quem paga em dia. É Não é exatamente. interessante para eu pagar em dia, Então, eu então? vou pagar, vou deixar juntar 6 Isso. cotas. Não tô dando ideia para fazer, não, né? O pessoal tem mania de depois falar, mas você falou no programa isso. Não, Não, não não, tô dando não. ideia. Tô dizendo, então, porque isso a pessoa acaba pensando, né? Poxa, tá bom, então eu vou deixar de pagar 6 taxas, aí a hora que eu for pagar tem desconto. Então, entendi. É importante deixar claro isso para parar de pedir desconto, né? Poxa, dificuldade todo mundo tem, né? Mas São casos e casos. O que pode ser feito, via de regra, que a gente acompanha muito no mercado, é o parcelamento, né? tá. Pagar em algumas vezes, e aí, o que normalmente os síndicos, de uma forma mais democrática, faz? Ele elabora uma régua de cobrança e leva para a assembleia. Fala, o que vocês acham de ficar dessa forma? Porque Hum, aí fica uma coisa um pouco mais. Não que seja obrigatório fazer isso, mas alguns síndicos adotam essa postura para dar, conhecimento a todo mundo que mora naquele condomínio, como é que funciona, para transparência, né? isso. Transparência. Então acaba funcionando muito bem. E também a multa. A multa por descumprimento da convenção ou do regimento. Via de regra, eu falo muito isso para os condomínios que eu atuo. Não é interessante para o condomínio só pensar em dinheiro. "Ai, vou multar, vou multar, vou", não, é conscientizar e trazer a questão Sim. educativa. Orientar, né, para que não Isso. cometa de novo a infração, Poxa, para que aí sim vai ser multado. comunicado, hoje em dia você tem, dentro do elevador, né, Sim, os você consegue ver os painéis. painéis. Então, assim, conscientizar mesmo todos os condôminos o que está acontecendo e o que não pode acontecer. Mas, advertir por quê? Existem entendimentos de que se você não adverte, o STJ já se posiciona nesse sentido, você não informou ele antes dele. É claro que existem exceções, né, dependendo do que for a gravidade do que aconteceu, você já aplica a multa direto. Direto. Mas é interessante sempre fazer uma notificação, porque às vezes a pessoa realmente não sabia. Vamos supor, um locatário. Às vezes Hum, ele nem leu o regimento, tampouco a convenção. Quantas e quantas vezes a gente vai cobrar ele: "Ah, mas eu não sabia". Então tá aqui, ó, essa convenção, tá tudo previsto bonitinho pra gente seguir o que está para todos, porque não pode ser diferente. E aí é mais um ponto pro síndico, né, ser imparcial, né. "Ah, não é porque é meus amigos e tal", não tem nada, tem que ser imparcial. isso é uma dificuldade, né, Uma porque o dificuldade. síndico, em geral, ele acaba tendo mais afinidade com alguns, menos com outros, e aí na hora de uma decisão acaba: "Pô, mas tô com você sempre, né, lá no churrasco, lá no futebol". Você sabe que teve um caso de um síndico que ele falou assim que, ele começou a trabalhar como síndico profissional, o primeiro caso dele foi dentro do próprio condomínio que ele morava. E o filho dele fez alguma coisa que implicava numa numa advertência, numa Justo o filho do multa. cara. Ele falou: "Cara, eu tive que fazer isso, porque como é que eu vou dar exemplo se eu faço, eu sou condômino também, acabo acumulando as 2 funções, né". Sim, né. Mas é importante ter essa clareza, porque viver em condomínio implica em deveres e regras. Não tem como ser: "Ah, já que eu sou síndico, eu Vou dar um jeitinho vou dar um aqui. jeitinho brasileiro aqui". Não pode. Então, quando você percebe esse tipo de coisa, é aí que o povo começa a ficar descontente Sim. com o trabalho do síndico. Por essa, muitas vezes, imparcialidade, né. Ou Imparcialidade. não, ao contrário, por essa parcialidade. É. Defender alguns, né. Em detrimento de outros. Outra coisa, prestação de contas. Eu sei que é um Hum, tema que
que envolve aí é até interessante para um podcast falar só de prestação de contas. Um tema específico. Porque na verdade, Moreno, a gente percebe muito que tem gente que não presta as contas, não presta. E aí o que acontece? Quando você o novo um novo síndico assume, tem um para trás que às vezes ele precisa explicar e ainda: "Não, mas espera lá, não é minha, essas contas não são minha". Não foi na minha gestão. É complicado, né. Então, assim, síndico, preste contas, né, vá trazendo essa conscientização para todo mundo que está recebendo boleto com todos os as despesas, explique. Existem algumas administradoras que são até mães, emprestam dinheiro para repor ali, às vezes, quando a conta ordinária não bate, né, mas é importante o síndico ter transparência, porque senão, o que era um sonho vira um pesadelo Para ele também, né? para Porque ele. aí ele acaba até muitas vezes, eu vou fazer uma comparação até usando o termo que o aluno me colocou, né, Hã. comparando com política, né, muitas vezes não estou defendendo política não, aqui o assunto não é esse, mas o prefeito faz, 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 só que ele só fez aquilo que não aparece para a população, né. Então ele Exatamente. agiu muito na área administrativa, com o secretariado, com os próprios, pessoal de mas isso a população não viu. Então daí vai: "Não, esse cara não faz nada". Não, ele tá fazendo. Só que ele tá fazendo, mas não tá aparecendo. Então o síndico é Acontece importante isso muito com o é, síndico, ele faz muito a questão de manutenção, encanamento, parte elétrica, e não aparece. e não aparece. E aí Então fala: "Mas não fez nada aqui na portaria, não arrumou". Gente, mas tem mas é a outras coisas por importância você detrás. fez um comentário antes do intervalo, É. situação de foto, né. Então fotografar olha, a situação tá assim, fotografou, e aí tomou providência, agora tá assim. E divulgar, sabe. Dá essa informação, porque às vezes a pessoa o óbvio precisa ser dito. Porque às vezes a pessoa passa por ali e não tem nem noção de como é que estava. Porque muitas vezes o óbvio pra você não é óbvio pra mim. E óbvio pra mim, eu tô vendo, mas é porque por isso eu entendi perfeitamente sua colocação e é legal você, síndico, entender que essa transparência, de novo, pra não ficar sendo repetitivo. Você precisa até mostrar: "Olha, quando eu assumi, era essa situação. Agora eu estou trabalhando pra poder adequar ou até consertar aquilo que não foi feito nas gestões E assim, anteriores". a gente lida com pessoas de diferentes instruções, culturas, é um Até mundo. entendimento, né. Se você não gosta de pessoas, não seja síndico. Boa, Não seja né. síndico, porque às vezes você vai falar uma coisa pra alguém que ela já pegou no ar. Tem outras que você vai Você ter tem que que desenhar. desenhar. E aí tem que ter paciência. Eu sei que é puxado, não é fácil, mas quais são os síndicos que mais se destacam? Os que ouvem. Os que ouvem, né, têm paciência. Puxa, então fica a dica aí, né, síndico, de aparecer, de estar lá no condomínio, de ter lá aquele plantão, né, e ouvir as pessoas. É interessante isso, porque muitas vezes o síndico também não aparece, né. Não aparece. Ele marca o plantão, mas aí acaba não E manda um indo, preposto. manda um preposto que muitas vezes acaba não entendendo o que o condomínio está falando e aí vira uma bola de neve, Vira né. uma bola de neve. Aquilo que era uma coisa fácil de solucionar, Vira um problemão. E o último do rol de obrigações do síndico é a contratação de um seguro de edificação. Então, quer dizer, não é, eu não, tem que ter. A gente vê muito hoje em dia, né, empreendimentos caindo, hum, inundação, enfim, tem que ter um seguro de edificação. Você que trabalha com essas, né, normas, você sabe que é necessário. sim, sim, E nossa. aí o que acontece muito, o síndico não fica atento, a pólice perde a vigência e fica descoberto. Eu já vi muito acontecer. "Ah, mas eu não percebi, eu não vi". Meu querido, tem que ter. Assumiu como síndico, já faz lá um aviso nos seus follow-ups para você não deixar isso passar, porque às vezes o corretor não vai te lembrar. Até porque o corretor, ele não é falando mal de corretor, né, mas muitas vezes ele quer vender, né, e aquelas letrinhas miúdas no contrato, né, Exato. ou até não só no contrato, na própria proposta. Na proposta ele manda lá, daí o síndico não lê a proposta, sabe, e aí tá lá, exceção de tal coisa, exceção tal coisa. E aí você contratou e acabou nem vendo o que você contratou,
e na hora que vai precisar do serviço, acaba que, não, mas isso o contrato não cobre. Exatamente. E agora a gente vai partir para a parte da sua síndica que precisava. Então até porque eu tô preocupado com o Com o horário. horário? Então vamos para essa parte aí. Mas é interessante porque o que acontece? Essa síndica, ela foi nossa aluna aqui na Abrasconde. Não vou falar o nome dela, né? Mas ela foi aluna da gente aqui na Abrasconde. E, enfim. E ela é síndica de um condomínio no interior. E ela tá com uma situação lá envolvendo segurança patrimonial, que é Aham. uma das áreas que eu também trabalho. E o que a gente está negociando lá? Fazer um projeto, né? E fazer um projeto da situação atual do condomínio e o que precisa para melhorar, Tá. para minimizar o risco. Então, esse é o nosso trabalho que a gente está cotando com ela lá. Só que o que ela me perguntou nesse final de semana? Primeiro que ela no final do ano passado, ela falou que ele ia colocar esse investimento, que não é custo, esse investimento na previsão orçamentária. Muito Ela bom. comentou comigo, falou que ia colocar, só que ela não conseguiu colocar. Não entrei em Hum. detalhe, porque, né, ela falou: não consegui colocar na previsão orçamentária, só que a coisa tá piorando aqui no condomínio, e eu tô com umas situações e enfim. E ela me perguntou o seguinte: se para ela aprovar isso, para aprovar, se ela precisa de uma assembleia, né, então ela já vai fazer a assembleia, é agora no início de maio, só que a pergunta que ela me fez é o seguinte: se precisa de quórum mínimo. Não. Daí eu falei para ela assim, falei: "Fulana, olha só, eu não consigo te responder este assunto, porque não é a minha área. O que que eu fiz?" Lembrando, estamos gravando o programa, né, então hoje você está assistindo na quinta-feira, só que estamos gravando segunda-feira, tá. O que que eu fiz ontem, né, ontem foi domingo, eu mandei uma mensagem para o nosso presidente aqui da Brasconde, Ah, que ele arrasou. até certamente vai estar assistindo esse programa, ele vai lembrar que ele me respondeu, só que eu não quero expor aqui a resposta que ele me deu, né. Eu quero colocar eu quero que você, como advogada, você nos ajude a esclarecer essa situação e até para responder a sua pergunta, não vou falar seu nome, né, mas nós vamos conversar ainda até o programa ir para o ar. Para ela levar esse assunto, você entendeu, né, é um projeto de Entendi. segurança, tem que fazer um projeto que o condomínio ele não tem nada de segurança, então tá vulnerável. Tá. Ele tá até exposto aos riscos. Então ela precisa fazer isso. Ela entendeu da necessidade de implementar esse sistema, essa melhoria no empreendimento. Ela já marcou uma assembleia, então precisa ter quórum mínimo, como é que Não, né, não tem core especial para isso. Só que precisa constar no edital e não pode ser tratado em assuntos gerais. tá, então tem que constar no edital que o assunto é Pra o que que vai ser então, tratado, o mas o que que vai assunto é ser só votado. esse, o assunto Então vai levar pauta pauta única, única então que vai tratar contratação sobre isso. contratação Agora de o que assessoria. acontece muito, os síndicos querem deliberação de um assunto e coloca lá no assuntos gerais. Assuntos gerais não Tá. foi feito para votar. É para constar o que vai ser votado. Por exemplo, a contratação de uma empresa destinada a tal, 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 Então o escopo do que vai é ser. importante que no edital não Cons conste assuntos gerais. Não, pode até constar, mas para outras coisas que não isso. Tá, então esse assunto tem que estar específico lá. Isso, Contratação de uma consultoria de segurança para o empreendimento. isso. E aí vai trazer todo o estudo, é interessante levar a empresa para mostrar o porquê que é importante essa contratação. Normalmente eu sugiro isso, para que vocês tenham mais conhecimento do que qual que é o Sim, sim. impacto e tudo mais. Mas quando é que ela pode tomar decisões para contratar sem precisar de assembleia? Hum, Obras urgentes. Então, vamos supor, o cano estourou, vai esperar uma assembleia? Não tem o como. muro caiu. Muro caiu, não tem como. Pegou fogo não sei aonde. Tá. O elevador, sei lá, inundou o elevador. São coisas que são urgentes. Mas o que que se recomenda? Né? Não é que seja obrigatório, mas é recomendável. Que tão logo tenha oportunidade, dê ciência em assembleia para ratificar o que foi feito. Tá. Para não parecer que você tá lá gastando dinheiro de qualquer forma e forma Da desordenada. sua vontade, né? Outras coisas, obras que foram liberadas em assembleias passadas. É muito comum um outro síndico trazer um panorama de cronograma de obras, melhorias que ele vai fazer ali, que foi deliberado em assembleia e cai no esquecimento. Aí o novo vai fazer, parece que ele tirou da cartola. Ah, vou resolver aqui. Não. Existe uma assembleia que foi feita no passado. Tá. Então ele pode, gente, fazer isso, sem precisar
novamente levar esse assunto, porque já foi deliberado Já no já foi passado. até aprovado, né? Já Isso, foi comentado na Assembleia, foi aprovado, isso. tal. Então seria importante também o síndico buscar algumas atas anteriores? Sempre, sempre importante. Principalmente quando ele assumiu o novo Isso que eu ia falar. condomínio. Então ele Isso. assumiu o condomínio agora, assumiu agora em maio, tá. Seria importante ele buscar as assembleias que foram realizadas pela gestão anterior. Exatamente, porque às vezes ali tem assuntos que foram tratados que vai economizar muito trabalho dele. E que até inclusive a gestão anterior não tomou providência. Isso, porque não tinha fôlego financeiro, enfim, N situações aí. Outra coisa, por exemplo, contratação de prestação de serviço, como por exemplo, o advogado. Chegou a que a gente falou lá no comecinho, precisou de uma atuação ou uma perícia. Hum. O processo está rolando, precisa de um perito para determinada atuação, não tem como esperar. Vai lá e tem como contratar. Putz, agora você me fez lembrar de outro detalhe. É. É pena que o programa só tem 1 hora, meu. Não, enfim. Até em respeito a você, internauta, né? Você tem esse compromisso com a gente toda quinta-feira, das 19 às 20 horas, né? Então nós vamos respeitar isso. Mas ver como que assunto tem pra gente conversar aqui a noite inteira. Mas me veio na cabeça uma situação do seguinte. Aí eu quero saber para você se precisa de assembleia ou não. Hã. Tem um empreendimento que eu atendo, que a terceirizada lá tá um lixo, sabe? E lá até eu havia comentado com o síndico o seguinte: não contrate a mesma empresa para portaria e para limpeza. Eu costumo recomendar que tenha 2 empresas, que aí uma acaba fiscalizando a outra. Enfim, ele contratou portaria, limpeza com a mesma empresa, portaria, limpeza, manutenção e zeladoria com a mesma empresa. Não é a Natzer. Se fosse a Natzer, Olha, não estava em boas ó, mãos. ó o merchan. Se fosse a Natzer, não estaria dando problema, né, Luciana? Luciana Rodrigues, que está assistindo a gente sempre aí. Então, para ele trocar a empresa, ele pode trocar sem a necessidade de uma assembleia ou tem que levar para a assembleia para dizer: "Olha, o serviço está um lixo, eu preciso trocar"? Se é emergencial, ele pode. O que que é recomendável? Que ele faça pelo menos 3 orçamentos, Tá. para mostrar que ele se preocupou e assim, gente, o que é importante também é uma coisa uma observação importante. Às vezes, nem sempre o barato é o melhor, E né. aí vem naquela que ele na "Ai, na mas plataforma olha, dele: "Não, eu vou reduzir custo". Aí você reduz, calma". contrata mais barato e vai ter esse problema. E o síndico pode, se ele entender que o não é o orçamento mais barato, é o melhor, ele pode. Ele que tá fazendo a gestão, ele sabe o que é melhor. Às vezes ele conhece a empresa. Mas até entra naquilo que você comentou, é emergencial. Então Isso. está expondo a A segu vulnerabilidade é, ali do porque poxa, eu vou dizer um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho acesso livre lá, eu presto consultoria lá. Então, o meu facial, eu entro e tal. Eu entrei e saí, o porteiro não viu. olha isso. Agora por que que ele não viu? Tá dormindo. O cara tá dormindo. Agora me fala, isso não é é emergencial, se entra uma Porque pessoa daí lá. o cara, um meliante podia ter me rendido na rua, podia ter me rendido, eu teria entrado, porque lá qual que é a orientação? Bom, eu chego toda vez eu chego sozinho lá. Se eu chegar com alguém, o que acontece? O leitor vai fazer o meu reconhecimento facial, só quem tá comigo não vai. Aí ele tem que falar assim: "Ó, um minutinho só, preciso da identificação de quem tá com o Isso. senhor". Então daí eu entrei e saí e ele não me viu. Então, na verdade, eu fiz isso para poder a gente constatar que o cara realmente dorme. Então, essa foi a gota d'água, então vai E haver a troca. Então não precisa de assembleia. o que é importante sempre se tomar cuidado, né, principalmente quando é um novo síndico, é olhar os contratos, para ver se não vai ter Hum. multa. Ah, Porque contrato amarrado, né. porque às vezes pode ser que o contrato tenha uma cláusula abusiva e é discutível judicialmente. E aí sim, de repente é o caso de levar para assembleia para dar ciência: "Olha, a gente não tá legal esse contrato, Tá. existe uma multa, nós vamos tentar negociar isso por conta dessa questão, todo mundo tá de acordo?" E é para tirar esse ônus dele, porque senão ele faz uma rescisão, às vezes, na cabeça dele por justa causa e não é, e aí acaba saindo mais caro o molho do que o peixe, né. Entendi. Bom, Juliana, olha só, nós vamos finalizar, mas antes de finalizar, tem a pergunta do milhão, Né. que não foi essa a da síndica. Essa veio Hã, na minha cabeça durante o programa. hã. Mas a gente tem a pergunta do milhão e até eu brinco com o internauta, né, tem um programa aí que tem a pergunta do milhão, né. Aqui nós também temos, só que o Olha, milhão quem vai ganhar é o internauta, olha né. só. E quando nós divulgamos a sua participação aqui, divulgamos o tema, nós recebemos vários e-mails e várias até, mensagens de WhatsApp. Então você que tem interesse em colaborar com a gente, mandando mensagem, sugerindo convidados, sugerindo pauta, nos nossos canais de comunicação.
Programa previna-se@brasconde.org ou pelo WhatsApp 11 96278 9821. Juliana, chegou uma pergunta interessante, e quando veio essa pergunta eu falei, preciso fazer para ela, né? Porque o assunto tem tudo a ver. A pergunta é o seguinte, o nome dele é Paulo César de Oliveira. Ele já mandou outras perguntas, viu, Paulo? Obrigado, Paulo César. Eu me lembro pelo nome Paulo César Oliveira, não me é estranho. Bem que tem um árbitro que tem esse nome. Mas enfim, vamos lá. Paulo César Oliveira é É um nome bem comum, assim, né? juiz de Paulo César. futebol. Paulo César. Não, ela é Paulo Sérgio. Bom, enfim. Hum. Paulo César, pergunta dele, Juliana. Hã. O síndico que persegue o condômino Hum. poderá ser enquadrado no crime de stalking? Sim. O 147-A do Código Penal, ele tem uma previsão de 6 meses a 2 anos de reclusão. Mas não é tão simples assim. "Ai, me perseguiu hoje". Não. Tem que ser reiterado e comprovado, E como que prova? com provas. Então, por exemplo, print de conversa, testemunhas, tem que ser provado. Não basta eu ter a mera percepção que tá me perseguindo. Então, mas ele não me manda mensagem, ele não me manda. Que que e que ele fez com É você? ameaça de boca. E Ele me não tem nenhuma encontra. testemunha? Então, mas aí, Juliana, você vai me entender. Testemunha, eu tô lá na quadra, agora eu estou síndico, né? Estou síndico, tô na quadra, o cara passa e me insulta, né? Uma vez. Aí ele, depois de uns 15 dias, de novo ele me encontra e me insulta de novo. É aquilo, né, você vai fazer um boletim de ocorrência, é um tipo de crime por representação e vai ser investigado. Não quer dizer que o fato de você dizer que o síndico tá te perseguindo vai virar crime. Por isso, a importância de haver provas Provas. robustas. Não adianta só: "Ah, eu penso que isso é", né, "Ah, eu recebi aqui uma frase no grupo do WhatsApp". Ah, ele falou e eu acho que foi de Quer ver mim. uma situação? Multas aplicadas para ele que não tem nada na convenção que diz que é proibido. Hum, Isso é um forte indício. Medidas, não pode entrar pessoas com ele no condomínio. Então você consegue ter pessoas que entendi, entendeu? entendi. Não basta ser uma mera superficialidade. Aí eu acho que ele não vai com a minha cara. É. É. Não, 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 não. Porque senão Então tudo. pode até fazer um boletim de ocorrência, não tem prejuízo, mas não vai virar crime. Tá. Então é importante ter provas, né? Provas Provas robustas. para que depois isso não vire contra você, né? Exato. Mas fala, o cara tá me perseguindo e na verdade o cara gosta de você, tá mandando mensagem. Bom, Né? precisamos finalizar, já bateu o nosso horário. Hum. Mas assim, primeiro, Juliana, te agradecer imensamente pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Me esclareceu muitas dúvidas, porque a ideia aqui é aquilo que eu te falei até nos bastidores, né? O Previna-se ele nasceu com a ideia de levar informação, conhecimento, compartilhar conhecimento para você que nos assiste, você que nos acompanha aí há tantos anos, né? O Previna-se ele tem 12 anos. Olha, Ele nasceu em 2012. máximo. Já passamos por rádio AM, rádio FM, web TV, web rádio. Isso E aí, agora tá na e era do agora, podcast. exatamente. E agora é focado em condomínio, que ele na época não tinha esse foco condominial. Bom, eu tô dando uma enrolada para você, internauta, buscar papel e caneta, que a Juliana já vai deixar os contatos dela, vai deixar o telefone dela, o e-mail dela, como que você encontra, né? Porque aí é o seguinte, eu tô assistindo lá de lá agora, Juliana, e tô num condomínio onde o síndico lá tá viajando. E eu preciso até sabe quem eu acho que até vai te ligar? É, Essa síndica da situação dessa assembleia. muito Mas bom. enfim, eu vou falar com ela durante essa semana e bom, primeiro, já deu tempo de pegar papel e caneta aí, né? A Juliana vai se despedir agora. O que que eu vou te pedir? Deixa uma mensagem final aí para o nosso internauta. Mensagem final, seus contatos, né? Porque agora vai chover mensagem para você. A gente tem uma audiência muito boa e depois, o vídeo fica no YouTube e visualizações aí também, Muito bom. bastante interessantes. Então eu tenho quase que certeza que vão te procurar. Só que para te procurar tem que saber como é que te acham. Vamos Então, de lá. novo, muito obrigado pela sua participação. Deixa aí sua mensagem final e seus contatos. Eu agradeço pela participação em poder, de alguma forma, transbordar um pouco do conhecimento, dividir um pouco dessa jornada do mundo condominial, que é algo que eu amo. E vocês, síndicos,
tentem enxergar a profissão de vocês como um atributo que precisa de escutativa, com acolhimento, de forma humanizada, porque precisamos de síndicos que tenham essa postura. E, em contrapartida, os condôminos não desabonem não os síndicos, porque é uma tarefa muito puxada, pesada, densa, e não é para qualquer um. Por isso a importância hoje de termos síndicos que realmente conheçam do mundo condominial. Para quem quiser se conectar comigo, julianarosa.advocacia, estou no Instagram. Tá. julianarosaadvocacia.com é meu site. Ademais, posso deixar meu WhatsApp? Por favor, fica à vontade. 11 96 335 0819. Vamos plagiar a Rádio Jovem Pan. Repita. 011 96 335 0819. Mas no meu Instagram tem lá todas as informações necessárias para se conectar comigo. Muito Maravilha. obrigada, viu? Imagina, Foi um prazer. a gente que agradece, o prazer foi nosso. Então, internauta, você que esteve com a gente até agora, lembrando, o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que busca aí uma empresa de manutenção de elevadores, manutenção multimarcas, www.orionlift.com.br, 3864-2006, serviço de portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, Grupo Natzer, www.gruponatzer.com.br, 20815811, e obrigações legais, Nova Estratégia Consultoria. Eles estão no Instagram como @novaestratégia.consultoria, 976026118. Tem interesse em participar com a gente, mandar mensagem, sugerir tema, sugerir convidados, por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp 11 96278 9821. Este foi o podcast Previna-se número 60. Olha só, 60 semanas no ar, hein? Não é à toa que a gente tem essa audiência com vocês e nos prestigia há tanto tempo. Hoje, 24 de abril de 2024. Muito obrigado. Até semana que vem. Semana que vem tem um outro tema de suma importância e polêmico. E aguardo vocês. Um grande abraço e até lá. Valeu!